Mauê. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, meu? Eu tô muito bem. Vamos continuar na série Quem é Esse Man? E hoje eu vou falar de um cara que é fantástico também. Muito show de bola, um cara, ó, boa pinta. Pedrão. Pedro tinha 3 nomes, podemos dizer assim. Era conhecido primeiro como Simão, Simeão e Pedro. Pedro era um pescador, junto com seu irmão André. E ele e o seu irmão ficaram impressionados e atraídos pelas pregações de João Batista. Foi através de André que Pedro conheceu Jesus. André carregou Pedro até Jesus, falando que tinha encontrado o Messias. E Pedro, chegando lá, encontrou com Jesus. Logo no primeiro encontro, Jesus virou para ele e falou: "Tu és Simão, filho de Jonas?" Não, essa não é a voz de Jesus, né? Mas está valendo. E Jesus virou para ele e falou: "Você não chamará mais Simão, e sim Pedro." Logo de cara, Jesus já mudou o nome dele. Nem falou bom dia, tudo bem com você? Eu também estou bem. Não, já mudou o nome logo de cara. Só que o nome de Pedro foi oficializado mesmo como Pedro quando Jesus levantou ele e os 11 para serem os discípulos dele. E Pedro, apesar do seu caráter meio indeciso, ele tinha 3 qualidades que me chamaram a atenção. Ele tinha uma grande fidelidade com Jesus. Ele também tinha firmeza na fé e amava Jesus, amava o seu mestre. Gente, para quem só vive indeciso, ter essas 3 qualidades e não ficar com dúvidas sobre elas é muito difícil. E o que me chamou a atenção em Pedro é que ele se tornou primeiro em tudo. Quando Jesus levantou os 12, Pedro foi o primeiro da lista. Pedro respondia pelos outros discípulos. Pedro foi o primeiro a ver Jesus quando ressuscitou. Jesus primeiro apareceu para ele e depois para os outros discípulos. Você tem noção? Meu, o cara era demais. O cara era o cara. Man, pensa assim, Jesus usou o barco de Pedro para ministrar para os outros. Pedro andou sobre as águas. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Mas claro, como todo ser humano, Jesus também precisou repreender muitas vezes Pedro. No decorrer da leitura da Bíblia, conseguimos ver situações que Jesus repreende Pedro. Claro, devido ele ser humano, então ele errou muito às vezes. Só que eu não quero ficar falando sobre os erros de Pedro. Eu quero ficar falando sobre as qualidades dele e dos outros discípulos também que eu vou falar. Porque devemos focar nas qualidades dos discípulos e os erros que eles tiveram, ou os erros que eles cometeram, usarmos apenas como aprendizado e não como algo para a nossa vida. Ah, já que Pedro errou, vou errar também. Jesus perdoou ele. Apesar da sua fraqueza, Pedro se tornou um grande líder. Teve um grande amor pelo seu mestre e demonstrou isso muitas vezes. Passou por muitas lutas que talvez outros não teriam suportado. E aprendeu a vencer as incertezas. Claro, para não deixar somente nas minhas palavras, eu gostaria de deixar um versículo com vocês, que se encontra em Mateus 16:18, que diz assim: "Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer." Pedro foi um revolucionário. Pedro foi considerado como uma pedra que Jesus iria usar para firmar a igreja dele. Estamos em 2016. O ano acabou de começar. Qual será a sua revolução por Cristo? Cristo nos chamou para ser revolucionários. Cristo nos chamou para fazer a diferença lá fora. Assim como Pedro fez a diferença lá na época dele, eu também quero ser chamado como uma pedra para edificar a igreja de Cristo esse ano. Você também será chamado como pedra que Cristo irá edificar a sua igreja. Faça a revolução, seja a revolução na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, no meio dos seus amigos, aonde você estiver. Seja como Pedro, líder.
Seja como Pedro, tenha sua fé firmada. Tenha amor incondicional por Cristo. Lute até o fim contra suas indecisões. Não pare. Não pare! Hoje a festa não tem hora pra acabar. Porque Jesus te escolheu e Ele te ama. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Foi um breve resumo sobre Pedro, claro, assim como foi sobre Estevão. Caso você não tenha visto o vídeo de Estevão, só clicar nesse link aqui, que o vídeo vai aparecer. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, porque eu creio que edificou muito a vida de vocês. Espero que tenha falado com vocês, que possamos ser como Pedro e como Estevão e como os outros que vão aparecer no decorrer dessa série Quem é Esse Man? E é isso, obrigado por terem assistido, tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês, é nóis, man!